você esconde de todo mundo, que você esconde, ele também responde à improbidade administrativa. É preciso que isso seja esclarecido. Você também responde no Tribunal de Contas da União por processo lá na época em que você era do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então não me vem aqui posar de bom moço. Ok, candidato. O candidato Rodrigo Hollenberg está pedindo direito de resposta. O nosso departamento jurídico vai analisar esse pedido e logo eu dou a resposta para o senhor. Agora nós vamos fazer com que os candidatos respondam perguntas dos eleitores. Uma inovação da TV Record, que o eleitor fez pergunta pelo nosso WhatsApp, dizendo o seu nome completo, a cidade onde mora e fazendo a pergunta. Antes de ver a primeira pergunta, sortear quem será o candidato a responder primeiro. E aí, na sequência, cada candidato responde 2 perguntas. O primeiro candidato a responder é Jofran Frejá. Por gentileza, vamos ver a pergunta. Meu nome é Luciene, sou professora de contrato temporário. Eu gostaria de saber dos candidatos a governador quais são as suas propostas para essa categoria que é tão desvalorizada, principalmente pelo salário, que é diferente do salário dos efetivos. Trabalhamos o mesmo período de tempo, fazemos o mesmo trabalho, mas não recebemos o mesmo salário. Bom, vamos lá. O candidato Jofran Frejá vai ter 1 minuto e 30 para a resposta. O candidato Hollenberg, 30 segundos para a réplica e 30 segundos para a tréplica. 1 minuto e meio, por favor. Muito obrigado. Essa questão é uma questão importante. O professor sempre foi muito desvalorizado nesses últimos anos. E eles têm uma pretensão que é justa, válida, que eles possam ser equiparados à carreira de nível superior. Nós pretendemos, além disso, restabelecer o sistema de feitura do plano de trabalho dos professores, recuperando através do plano de carreira, em primeiro lugar. Segundo, dando autonomia pedagógica para eles, restabelecendo as diretorias, colocando novamente o bolso universitário, o ensino tecnológico e criando a Universidade do Distrito Federal para dar ao professor também a oportunidade de terminar um curso e de permanecer na área em que ele é uma pessoa capacitada. Essa jovem mostra a preocupação realmente com o não crescimento salarial do professor no Distrito Federal. Isso aconteceu e uma das nossas propostas é voltar a fazer com que ele ganhe no mesmo padrão daqueles que têm nível universitário. Isso já foi discutido com a classe, eu tive vários entendimentos com eles, tem responsabilidade sobre isso e nós vamos fazer com que o professor volte a ter orgulho em Brasília, que já foi um grande sistema educacional, desde o Elefante Branco a tantas outras no passado. 30 segundos para os seus comentários. Olha, nós vamos fazer educação integral em tempo integral e, portanto, nós vamos precisar contratar mais professores. Vamos valorizar os professores e, é claro, nós queremos mais professores permanentes, mas nós teremos também que ter professores temporários para substituir no caso de folgas, de licenças, e vamos garantir uma remuneração digna a esses professores. Nós vamos valorizar os professores porque sabemos que eles são fundamentais para garantir qualidade na educação, que será uma das prioridades do nosso governo. 30 segundos para a réplica, candidato Frejá. Essa proposta da educação integral é uma proposta realmente muito boa. Agora, o que está acontecendo hoje é que, depois do horário regular, o professor tem ficado praticamente como babá de criança. Fica um almoxarifado de crianças e ele fica tomando conta até mamãe chegar. É preciso restabelecer a bolsa universitária para aqueles que têm uma bolsa universitária. No período subsequente, ele fique de monitor na escola, ajudando as mães, as professoras a fazer o horário integral. Ok, agora vamos à segunda pergunta de um eleitor, dirigida, como a primeira foi ao candidato Jofran Frejá, dirigida agora ao candidato Rodrigo Hollenberg. Por favor, a pergunta. Boa noite. Meu nome é Marconi Gomes Leitão. Sou morador aqui do Lago Sul. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. O que o candidato pretende fazer para diminuir as invasões de terras dentro do Distrito Federal? Pois, escuto diariamente o candidato falando que vai regularizar todas as moradias e os condomínios irregulares dentro do DF. Dessa forma, o governo não estaria incentivando a invasão aqui no Distrito Federal?
1h30, candidato. Olha, Marconi, muito boa a sua pergunta. Eu quero te dizer o seguinte, nós vamos sim regularizar todas as ocupações até aqui, porque nós precisamos regularizar o Distrito Federal. Elas estão implantadas e não tem jeito, é melhor regularizar. Agora nós vamos tomar 2 medidas que vão atender a sua preocupação. Nós vamos recriar o Instituto de Planejamento Territorial para garantir que as novas ocupações sejam feitas de forma planejada, garantindo todos os equipamentos públicos necessários nos núcleos habitacionais, e vamos criar uma central de controle em tempo real para monitorar todo o Distrito Federal e poder identificar qualquer invasão ou ocupação irregular na origem. Com isso, o governo consegue chegar e consegue tomar a providência no momento adequado, evitando novas invasões. E eu tenho autoridade para dizer isso, porque eu trabalhei na CPI da grilagem de terras públicas do Distrito Federal, combati com rigor os grileiros de terras públicas e tenho consciência que a ocupação desordenada trouxe muitos prejuízos para o Distrito Federal. Nós precisamos regularizar os condomínios, garantir as escrituras dos moradores, ampliar o programa Mora Bem, mas nós temos que garantir também que daqui para frente toda ocupação seja feita de forma planejada, de forma organizada e garantindo os equipamentos públicos necessários para uma boa qualidade de vida nos novos núcleos habitacionais. 30 segundos para os seus comentários, candidato. Marconi, não há possibilidade de se tirar as pessoas que eventualmente já se colocarem em condomínios. É o Sol Nascente, é o Pôr do Sol, é o Porto Rico, etc. O objetivo nosso é regularizar aquilo que já está estabelecido. E a partir do final da regularização, não permitir mais invasões. Quem estiver imaginando que vai continuar invadindo no meu governo, está muito enganado. Nós vamos ser rigorosos no controle das invasões. 30 segundos. Olha, Marconi, eu peço licença a você, só para dar um esclarecimento ao Jofran, de que o meu suplente, o processo dele foi julgado no Tribunal de Justiça e foi arquivado. Diferente, Jofran, dos 4 processos que você tem no Tribunal de Justiça por desvio de dinheiro da saúde, que você tentou agravar e foi recusado. E eu fiquei muito curioso, Jofran, porque eu vi na sua declaração de renda que você tinha, logo depois disso, R$1.300.000 em dinheiro em casa. É isso mesmo? Talvez você tenha agora a oportunidade de explicar isso. Bom, nós vamos partir para mais uma pergunta de eleitor, que dirigida agora ao candidato Jofran Frejá. Por gentileza. Pedro Henrique, Cidade Ocidental. Candidato, a nossa taxa de mortalidade é uma das maiores em lugares civis, onde não tem guerra. Quais as suas propostas para melhorar a segurança, tanto no DF quanto no entorno, já que sabemos que o governo de Goiás tem esquecido esse lado do entorno? 1h30, candidato. Olha, meu caro, é preciso realmente que a gente mude essa configuração. Quando nós criamos o sistema de saúde do Distrito Federal, nós conseguimos reduzir a mortalidade infantil, principalmente a infantil, de praticamente 70 em Ceilândia, em cada 1.000 nascidos vivos, para 28. Agora, o que acontece, a mortalidade infantil no Brasil caiu muito, mas a mortalidade por pessoas que assassinam o dia inteiro, e traficantes vendendo droga, se trocando tiros, eu fui vítima disso. Um sobrinho neto meu, que estava indo para uma festa, foi entre 2 traficantes, tiroteio, e eles acabaram sendo assassinados. É preciso ser rigoroso no impedimento do desenvolvimento desses traficantes e do uso de armas por esse pessoal. O entorno também tem que se fazer um trabalho conjunto para que a Polícia Federal, a Polícia Interestadual possa trabalhar com os 2 setores. Isso é fundamental. Agora, eu queria só complementar que o Rodrigo continua mentindo. Ele não consegue parar de mentir. Eu acho que é uma doença. Não é possível. Uma hora ele quer me matar, outra hora ele quer que eu me aposente, outra hora ele quer isso, ele quer aquilo. Rodrigo, fique tranquilo, eu vou viver bastante, eu vou fazer o meu trabalho. Essa questão de dinheiro, eu não tenho dinheiro escuso, não. Você é que apresentou emendas por aí que não justificam, porque foi para sua família. Isso é que você precisa explicar. Ok, candidato, 30 segundos dos seus comentários, candidato. Jofran, eu lhe desejo vida longa, a você e a todos os brasileiros. E eu quero dizer que nós vamos combater com rigor o tráfico de drogas, nós vamos garantir
também creches para as crianças, porque uma política que reduz a mortalidade infantil, como você disse, como você perguntou, ela tem que começar da criança, ela tem que começar do acesso à creche, com a alimentação adequada, mas também a violência tem que ser combatida rigorosamente, sobretudo combatendo o tráfico de drogas no entorno. 30 segundos. Pois é, então isso é importante, essa questão é fundamental na base de impedir que haja o tráfico de drogas, coisas que a gente sabe que eventualmente pode acontecer, mas não deve acontecer, né? Eu, por exemplo, se morrer, como o Rodrigo vem falando, seguramente não vai ser por overdose. Seguramente. Ok, candidato. Agora nós, encerrando esse bloco, nós vamos ouvir mais uma pergunta de eleitor, dirigida ao candidato, por gentileza, Rodrigo Hollenberg. Por favor, a pergunta. Oi, boa noite. Eu sou de Taguatinga, meu nome é Vanessa e esse aqui é o Lincoln. Então, a nossa pergunta é o seguinte: quais são as propostas para o tratamento de crianças autistas? Nós mães, a gente passa por muita dificuldade porque é difícil encontrar profissionais especializados, né? Na escola a gente precisa sempre de monitor para inclusão e é muito difícil, nunca tem monitor, professor qualificado é super difícil conseguir. E na área de saúde também a gente precisa de atendimento especializado. Candidato, 1 minuto e meio, por favor. Olha, Vanessa, a sua pergunta me sensibiliza muito. E no Plano Nacional de Educação eu trabalhei muito para alterar a meta número 4 e garantir que todas as crianças, inclusive as crianças autistas, mas todas as crianças com deficiências graves, pudessem ter acesso aos centros de ensino especial. Havia uma proposta de acabar com os centros de ensino especial e nós lutamos, nós levamos o presidente da comissão e a vice-presidente para conhecer o centro de ensino especial número 1 e eles se sensibilizaram com o trabalho e, portanto, aqui no Distrito Federal nós vamos fortalecer muito os 13 centros de ensino especial. Se houver necessidade, nós vamos criar outros para garantir que essas pessoas com deficiências mais graves tenham uma forma de serem incluídas pela educação. Mas nós vamos também investir na escola inclusiva, nas escolas regulares, para conviver adequadamente, com respeito, respeitando a diversidade, para as pessoas que têm outros tipos de deficiência menos graves e que comportam, que as escolas regulares estão preparadas para acolhê-las. Nós vamos fazer do Distrito Federal um exemplo de cidade no sentido de respeitar os direitos das pessoas com deficiência. E no Congresso Nacional, eu trabalhei muito para a aprovação da Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. Nós vamos construir uma sociedade democrata, fraterna, generosa, em que todos tenham oportunidades iguais. 30 segundos para os seus comentários, candidato. É fundamental que nós nos preocupamos com as pessoas que têm alguma deficiência. Durante a minha vida, eu aprendi, até pelo fato de ser médico, a cuidar de pessoas. Nós temos, por exemplo, na área da saúde, o Centro de Orientação Médico Psicopedagógico, mas não é o suficiente, é pouco. As escolas têm que fazer uma integração para absorver essas crianças com profissionais competentes, trabalhando para recuperar ao máximo essas crianças, inclusive com medicação que é necessária para acompanhar essas crianças. 30 segundos. Nós vamos tornar Brasília um exemplo de acessibilidade. Nós vamos garantir um fortalecimento da Central de Libras, por exemplo, para que os surdos, quando precisarem acessar algum serviço público, tenha um intérprete de Libras. Nós vamos garantir que as calçadas todas da cidade sejam acessíveis. E eu digo isso muito à vontade, porque também fui o autor do substitutivo aprovado no Senado Federal, que garante que um mínimo de 10% das vagas dos concursos públicos para pessoas com deficiência. Bom, antes de terminar esse segundo bloco, eu quero comunicar que o nosso departamento jurídico concede 30 segundos de direito de resposta para o senhor. Por favor, a partir de agora. Eu lamento, Jofran, que você fique utilizando de mentiras, inclusive envolvendo a família, envolvendo pessoas corretas, como é o caso da Márcia, que é uma profissional, que passou 16 anos no Ministério da Saúde, ficou com 11 ministros, 2 ministras da Cultura, nunca teve filiação partidária, nunca foi ali por